Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História, seja bem-vindo ao TV Araxá Educa, seja bem-vindo você, aluno da EJA, família EJA. É uma alegria poder estar chegando na sua casa através desse canal de comunicação, a TV Araxá Educa. Sou o professor Carlos Dias, professor de História. A aula de hoje é do nível 2, feita especialmente para você, aluno da EJA. O tema de hoje, daremos continuidade ao primeiro reinado. Já tivemos uma aula sobre o primeiro reinado, sobre a construção do Estado Nacional. O que foi essa construção do Estado Nacional? Desde o momento da proclamação da independência, as lutas internas que aconteceu, né, para o reconhecimento da independência, o reconhecimento da independência do Brasil. Lembra que nós falamos que o primeiro país a reconhecer o Brasil como independente foi justamente os Estados Unidos e Daomé, lá no continente africano. Vimos também sobre a primeira Constituição brasileira. Lembra que nós falamos que Dom Pedro, ele convocou a Assembleia Constituinte, mesmo antes da independência, tinha convocado a Assembleia Constituinte, formada por 90 deputados, para escrever essa Constituição. Só que na Constituição eles começaram a querer limitar o poder de Dom Pedro, ele dissolveu a Assembleia Constituinte e convocou 10 pessoas para elaborar uma nova Constituição, que nós sabemos que é uma Constituição outorgada, imposta pelo imperador. Dando continuidade aí, vimos também, isso que foi muito, eu até preferi colocar até a imagem, um fato muito interessante que aconteceu nessa guerra da independência, foi na Bahia, né, as forças imperiais para combater os portugueses na Bahia, que era contra a independência do Brasil, contou com a ajuda de proprietários locais, inclusive até escravos participaram do exército brasileiro e conseguiram expulsar os portugueses em 2 de julho de 1823. Tá? Um fato interessante para a gente estar relembrando aí. A questão da Constituição também, nossa primeira Constituição, coloquei aqui a imagem da capa da primeira Constituição brasileira, que é a Constituição de 1824, que foi uma Constituição outorgada, ou seja, como nós falamos, uma Constituição imposta pelo imperador. Não foi aquela Assembleia Constituinte que elaborou a Constituição, e sim 10 membros que o imperador nomeou para estar elaborando essa nova Constituição brasileira, que é a primeira, tá? Se perguntarem para você qual que é a primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824. Vamos então, dando continuidade ao assunto do primeiro reinado, vamos falar sobre a questão da Confederação do Equador. Por que aconteceu essa Confederação do Equador? Tá? Quais foram os motivos? Então a Confederação do Equador, ela começa lá, recebe esse nome por causa da proximidade com a linha do Equador, tá? E ela foi o resultado de quê? Foi o resultado justamente do autoritarismo de Dom Pedro. Qual foi a manifestação do autoritarismo de Dom Pedro? Lembra que na aula passada nós falamos sobre isso. Quando ele dissolve a Assembleia Constituinte, elabora a nova Constituição e mostra o autoritarismo. E na primeira Constituição brasileira, ficou definido o poder moderador na mão do imperador. Então o imperador ele tinha um poder extra, né? Além dos 3 poderes normais, que regia pela Constituição, que é o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, nós tínhamos um 4º poder que estava na mão do imperador. E esse autoritarismo vai fazer a revolta, o pessoal se revoltar em Pernambuco. O chefe da revolta foi o Manuel de Carvalho Paes de Andrade, que não entregou o governo daquela província ao novo presidente, Francisco de Paes Barreto, escolhido pelo imperador. Das autonomias que o imperador tinha com o poder moderador era justamente isso. Ele escolhia quem seriam os presidentes da província. Lembrando você, aluno da EJA, a província é o que nós conhecemos hoje como Minas Gerais, São Paulo, é o que nós chamamos de estado hoje. Então, naquele período, era a província. Então, ele não entregou, tá, o Manuel de Carvalho não entregou o governo da província, né, para o Francisco de Paes Barreto, que foi escolhido pelo imperador. Aqui nós temos, aqui interessante, esse mapa que eu trouxe para vocês, dei destaque principalmente nessa região do Nordeste, tá? Então nós temos aqui Pernambuco, e o movimento ele se estendeu, não ficou somente em Pernambuco. Ele pegou Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, tá? Praticamente Sergipe. Tá? Então o movimento se estendeu toda essa região do Nordeste. Foi um movimento bastante abrangente mesmo. Não se limitou somente a Pernambuco.
Então, em 2 de julho de 1824, proclamava-se a Confederação do Equador, tá? Proclamava-se uma república, eles estavam implantando uma república nessa região. A revolução ela foi prontamente combatida pelo imperador. Como todas as outras revoltas que aconteceram no Brasil, desde o período colonial, nós temos o exemplo, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, né, na Bahia, a Mineira, no caso, em Minas Gerais, foram combatidas, né, no caso, o governo português naquele período, porque era no final do século XVIII. Aqui, no caso, o Brasil já estava independente, então foram combatidos pelo governo imperial. Então, do mesmo jeito que o governo combateu aqueles que eram contra a independência do Brasil, principalmente quando ele expulsa os portugueses do Brasil, havia aqueles que não queriam monarquia. No caso de Pernambuco, eles não desejavam monarquia. Então, o autoritarismo do Dom Pedro, a forma como o Dom Pedro estava governando, eles não aceitaram. Então, esse movimento foi reprimido, no caso, foi combatido pelo governo imperial. Os líderes revolucionários foram executados. O que é essa execução, né? Entre eles o Frei Caneca, que foi fuzilado. Como todos os outros movimentos, todas as outras revoltas que acontecem no Brasil, no caso, como eu coloquei o exemplo, Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, tá? Agora esses movimentos que aconteceu aqui no período já o Brasil independente, os revolucionários eram o quê? No caso, executados. O Frei Caneca, por ser um religioso, o Carrasco até negou, né, no caso de enforcá-lo, né? Então, por isso, ele foi fuzilado. O movimento, como eu coloquei, ele se espalha por toda a região do Nordeste, ele não vai ficar somente em Pernambuco, ele espalhou para o restante do Nordeste também. Então, lá no Nordeste, aqui nós vamos ver justamente para isso, ó, o monarca enviou tropa sob o comando de Francisco de Lima e Silva e contratou navios estrangeiros. Então, atacou por terra e atacou por mar. Então, como eu expliquei para vocês agora, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, que havia aderido ao movimento, foram também dominados. Então, o domínio não foi somente Pernambuco, dominaram também todas essas outras regiões, essas outras províncias que aderiram ao movimento. Tá? O monarca ele enviou tropas sob o comando, né, do Francisco de Lima, tá bom? E também contratou estrangeiros. No caso, até coloquei um exemplozinho aqui embaixo, aqui, ó. Ele contratou navio estrangeiro comandado pelo um lord inglês. Ele chamava Crochambe, tá? Então, Crochambe, tá? Então, o combate foi por mar e por terra. Então, foram executados, foram eliminados. Muitos foram presos, tá? Outros executados. No caso do Frei Caneca, ele foi fuzilado. Começa então nesse período, a partir desse momento, começa então o que nós chamamos de declínio do primeiro reinado. Lembrar que o que é o primeiro reinado? A fase do primeiro reinado, ele começa justamente com a proclamação da independência, 1822, ali dá início ao primeiro reinado brasileiro. Então Dom Pedro, ele governou sem o poder legislativo. Lembra quando eu falei com vocês aqui que o autoritarismo de Dom Pedro, ele dissolveu a Assembleia Constituinte? No caso aqui, ele governou até 1826 sem o legislativo. Qual que era o papel do legislativo, pessoal? É o mesmo papel que o legislativo exerce hoje nas nossas câmaras, na Assembleia Estadual, no Congresso Nacional. É justamente de criar as leis e até mesmo fiscalizar, né, o governo, limitar o governo. Então, nesse caso aqui, não podemos dizer que ele foi um autoritarismo, mas ele estava sendo de forma autoritária pelo fato dele não governar sem a participação do legislativo, ou seja, não tinha uma participação política, tá? Com isso, ele foi atraindo uma oposição das elites e camadas médias. Então o povo, aqueles que estavam à frente da nossa sociedade, os grandes produtores rurais, os grandes latifundiários, eles não estavam satisfeitos com essa situação. Então tornaram-se o quê? Opositores de Dom Pedro I. Tá? Então o fato de ser autoritarismo, ele vai atrair para ele opositores ao seu governo, mesmo sendo um monarca. Lembrando que, no caso Dom Pedro aqui, não é como hoje uma república, né? Na nossa república, nós temos eleição de 4 anos para presidente. Aqui no caso aqui, ele é um monarca, o poder dele é vitalício. Ele saindo do poder, quem assume é o seu filho. Tá? Outros motivos que vai gerar o declínio, do primeiro reinado. Muitos jornais passaram a combater o autoritarismo do Dom Pedro I. Dentro desses jornais nós temos aí o Observador e o Aurora Fluminense. Tá? O Observador era o jornalista Libério Badaró,
tá? E o Aurora Fluminense era o Evaristo da Veiga. Então, eles começaram a criticar. E nós sabemos que hoje acontece isso. O jornal, muitas vezes, é usado como um instrumento de crítica, de protesto. E esses dois jornais, nesse período, tornavam-se instrumento de protesto contra o autoritarismo do Dom Pedro I. O imperador, outro motivo, tá? O imperador aproximava-se mais de portugueses ligados à administração e comércio. Então, esse fato dele aproximar-se aos portugueses também gerou um conflito. Por que vai gerar um conflito? Porque para esses portugueses era interessante, não que eles tinham o desejo que o Brasil voltasse não ser uma colônia, mas nesse momento aqui, que voltasse a ter uma unidade com Portugal. E para o comércio local isso não era importante, não era um fato relevante para eles. Então, o imperador, essa aproximação dele com os portugueses, também vai gerar oposição a ele. Outro fato, o desgaste com contínuos déficits e aos crescentes empréstimos obtidos. Por que desgaste com contínuos déficits, pessoal? O que gera um déficit num país? É quando o país ele compra menos, ele compra mais e exporta menos. Tá? Então, hoje nós sabemos que o país ele precisa vender mais e comprar menos. O que significa isso? Ele tem uma balança comercial favorável, ele tem um superávit. Um exemplo, vamos pegar nas nossas casas, eu gosto de colocar esse exemplo de uma casa bem simples, né? Uma família lá que tem uma renda de R$2.000 ou R$1.000 por mês, então ela paga água, luz, telefone, o transporte, gastou R$800, então sobrou 200. Desses 1.000 que entrou, sobrou 200. Então está equilibrado. Aí não é um déficit, aí é um superávit, né? Mas a família ganha 1.000, gasta 1.200, teve um déficit, teve uma deficiência de 200. É o que estava acontecendo com o Brasil. O Brasil estava comprando mais, tá? Ele comprava mais do que vendia esse déficit. E o outro fato é justamente os crescentes empréstimos. Lembra que com a independência o Brasil já fez um primeiro empréstimo com a Inglaterra, tá? Que foram 2 milhões de libras esterlinas para pagar o governo português, tá bom? Vamos ter outro fato interessante que é a Guerra da Cisplatina, tá? A Cisplatina, vou mostrar o mapa para vocês aqui, para vocês saberem. É justamente essa região aqui, ó, que vai se tornar-se o Uruguai. Depois da guerra, tá, ele vai transformar-se em Uruguai. Trouxe esse mapa para dar esse destaque aqui. Tá, o Brasil, essa região da Cisplatina pertenceu ao Brasil. Vamos ver lá então? Ó, com o apoio das elites agrárias locais, a província Cisplatina foi anexada ao Brasil por Dom João VI em 1821. Então, a região da Cisplatina, que é o atual Uruguai, pertenceu ao Brasil, isso a partir de 1821. Por que essas elites locais preferiu anexar-se ao Brasil? Para eles não perderem os privilégios, com receio de perder os privilégios, anexaram-se ao Brasil. Só que eles viram que não estava muito interessante para eles. Então, em 1825, em oposição ao governo brasileiro, em oposição ao mesmo governo que anexou, tá? No caso aqui foi o Dom João VI que anexou, mas aqui no caso aqui nós já estamos no Dom I, né, o Dom Pedro I, que é o filho do Dom João VI. Vamos entender, para vocês entenderem melhor isso aí. Dom João VI, no caso, já tinha voltado para Portugal. Quem estava administrando o Brasil a partir de 1822 era Dom Pedro I, aqui ó, 1825, 3 anos após a independência. Então quem estava no poder? Dom Pedro I. Então, em oposição ao governo brasileiro, o Dom Pedro I, né, deu início à luta pela independência da Cisplatina. Então, o pessoal da região da Cisplatina deu início a essa luta para ficar independente do Brasil. Já queria ficar independente do Brasil, tá? Essa região aqui, justamente aqui. Com isso, o Uruguai, que é a província Cisplatina, foi à guerra por sua independência. E conseguiu conquistar essa independência, pessoal, em 1828. 3 anos praticamente, passando a se chamar República Oriental do Uruguai. É o Uruguai, o atual Uruguai, tá? Então, para vocês lembrar, o Uruguai era uma província do Brasil, tá? Aumentando a impopularidade do imperador. Então, o fato do Brasil ter perdido essa região da província Cisplatina, tá? Dela tornar-se dependente, isso gerou no Brasil, tá? Uma insatisfação também, porque perdeu um espaço. Tá? Aumentou a impopularidade do imperador, tá bom? A crise sucessória portuguesa, que é outro fato muito interessante isso aqui. Quando eu estava lendo, geralmente quando na aula a gente fala muito assim, morreu o Dom João VI,
o Dom Pedro I voltou para Portugal. Mas tem muitos detalhes interessantes. E hoje, na aula de hoje, para vocês, alunos, eu trouxe para você, aluno da EJA, eu trouxe justamente esse detalhe, para você ver que interessante que é a nossa história. Com a morte de Dom João VI, tá? Dom João VI era quem? Ele estava no Brasil, tá? Depois teve a Revolução do Porto, exigiu que ele voltasse para Portugal. Dom João VI estava lá em Portugal, era rei de Portugal. Com a morte de Dom João VI, a oposição ao monarca do Brasil ampliou-se em 1826. Por que a oposição ampliou? Porque se o Dom João VI morreu, quem que era o herdeiro do trono de imediato? O Dom Pedro I. Ele que seria o herdeiro do trono. Então, com a morte dele lá em Portugal, o pessoal aqui do Brasil já ficou, opa, agora já vai ficar ruim. Como que vai ficar? Vamos anexar Portugal novamente? Tá? Então, acontece a disputa entre Dom Pedro I e o irmão dele, Dom Miguel, que era filho caçula de Dom João VI. Olha aqui, isso que eu queria trazer para vocês. Então, Dom João VI, ele, como governo, estou lembrando de presidente, o Dom João VI, como imperador do Brasil, quem que poderia assumir lá? O irmão dele, o Miguel. Só que o Dom Pedro I faz uma coisa interessante. Dom Pedro I, ele abdicou ao trono português em favor de sua filha Dona Maria da Glória, que tinha apenas 7 anos. Então o que o Dom Pedro fez? Ele teria que assumir o trono. O que ele fez? Ele renunciou ao trono em favor da filha dele, que tinha 7 anos. E combinou com o irmão, olha, assim o Dom Miguel, que era o irmão dele, que era o caçula, né, da família, exerceria a regência até a maioridade da sobrinha. Então ficaria mais ou menos assim, Dom Pedro I aqui no Brasil, como imperador, a filha dele, ele seria o herdeiro direto do trono, a filha dele seria a rainha, no caso, lá em Portugal. Só que devido à idade de 7 anos, o irmão dele, o Dom Miguel, exerceria a regência, estaria governando. Só que o Dom Miguel não aceitou isso não. Opa, não quero isso de jeito nenhum. Tá? Ele não aceitou. E vai comentar justamente um conflito entre o Dom Pedro I e o Dom Miguel, justamente pela disputa do trono, endividando mais uma vez, né, o Brasil, que vai pagar a conta justamente o Brasil. Com isso, tá? O que Dom Pedro faz? Já que o Dom Miguel quer assumir o trono, o que Dom Pedro vai fazer? Ele vai abdicar, né? Abdicação de Dom Pedro I. Dom Pedro assume uma postura autoritária. Então, os motivos que ele vai ter os motivos que levou ele à abdicação. Primeiro motivo, a morte do pai dele lá. Ele tentou fazer uma jogada política renunciando ao trono em favor da filha dele, não deu certo, porque o irmão dele, caçula, não aceitou essa proposta. E aqui nós temos alguns pontos que levou à renúncia dele. Primeiro, a questão da postura autoritária dele, dissolveu a Assembleia Constituinte, como colocou aqui, né, a dissolução da Assembleia Constituinte, a violência com que ele usou na repressão à Confederação do Equador, tá? No caso, a Confederação do Equador, o fuzilamento do Frei Caneca, tá? Não foi bem aceito pela população da forma que foi. E um fato interessante, pessoal, lembra que nós falamos lá do jornalista, do jornal, dos 2 jornais que estavam criticando o governo de Dom Pedro? O jornalista, né, o assassinato do jornalista Libério Badaró, ele foi assassinado. Aí pergunta quem vai ser o primeiro suspeito, o primeiro que vai ser acusado. Justamente aquele que era oposição. O Libério Badaró era oposição ao governo, vai desconfiar justamente de Dom Pedro I. Com isso, pressionado, Dom Pedro I abdica-se ao trono do Brasil e embarca para Portugal em 7 de abril de 1861. Qual que é o detalhe interessante aqui? Ele abdicou da primeira vez ao trono de Portugal em favor da sua filha, tá? De 7 anos, para que a filha dele pudesse assumir o reino lá de Portugal. Nesse momento aqui, ele faz a abdicação em favor do seu filho, agora no caso, o Pedro de Alcântara, com 5 anos, tá bom? Então ele vai renunciar ao trono para deixar no lugar dele o filho dele de 5 anos. Então tem 2 momentos de abdicação. O primeiro, em nome da filha, para assumir o governo de Portugal, como nós falamos agora. E esse segundo momento, depois de toda a pressão que ele sofreu, depois de todo o autoritarismo. Então, quando nós falamos da abdicação de Dom Pedro, pessoal, nós temos que entender o seguinte: não foi somente um fator, uma coisa que aconteceu, foram vários fatores, tá? O autoritarismo, a violência da conjuração, do Equador, da confederação, que ele combateu a Confederação do Equador,
tá? Que nós colocamos aqui, ó, tá? A Confederação do Equador. O fato de ele ter dissolvido a Assembleia Constituinte em 1823. Então, tudo isso vai contribuir para que ele renuncie. E, querendo também agora, o pai dele morreu lá, ele queria assumir o trono em Portugal, porque o irmão dele, Dom Miguel, não aceitou a proposta que era ser regente, tá? Da filha dele. Aqui nós temos ele entregando a carta, né, de renúncia, tá? Ele renunciando o governo brasileiro, e ele deixa no lugar dele o filho dele, o Pedro de Alcântara. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Achei muito interessante quando nós estudamos a história do Brasil, muito conhecimento nós adquirimos. A você, aluno da EJA, eu peço que procure ler mais sobre esse assunto, pesquisa sobre esse assunto, tá bom? Então, é uma alegria poder chegar na sua casa, bons estudos e até a próxima aula.